Amigos, vamos testar mais um programa de pintura. Eu tenho gostado de experimentar programas de pintura, a gente já fez vários testes aqui, então dá uma olhadinha, eu vou até criar uma playlist só para esse tipo de teste aqui no canal. E hoje eu quero trazer um programa que já foi recomendado por muitas pessoas, que eu já usei num passado muito distante, que é o Heavy Paint. Não sei se vocês já ouviram falar desse programa aqui, mas existe esse programa aqui chamado Heavy Paint, que é um programa de pintura digital feito no browser. E você tem também disponível no Android e no iOS. Obviamente esse não é um vídeo de publi, né? Eu não tô ganhando nada para fazer esse vídeo. Eu só quero testar mesmo porque eu particularmente gosto muito do criador desse programa aqui. O criador desse programa é o Vaughan Lim. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele é um artista muito foda. Se eu não me engano, ele é um dos artistas que participou da equipe do Alberto Mielgo para moldar o visual do Spider-Verse. Eu não tenho certeza se eles foram creditados, porque o Alberto Mielgo saiu antes da produção desse filme, deu toda uma treta lá, mas o Alberto Mielgo é o cara responsável pela criação do visual que a gente conhece ali do Spider-Verse, que foi utilizado em vários outros filmes. E o Vaughan Lim, ele é um artista que participou da equipe do Alberto Mielgo e ajudou ele em vários outros projetos. Ele não só é um artista muito talentoso, mas ele também é um programador muito bom, né? Ele é responsável pelo Heavy Poly, que tem várias aulas de Blender, tutoriais e tal. Eu acho que ele criou alguns plugins, se eu não me engano. Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre o Heavy Paint. Galera, eu tô um pouco desatualizado dessas novidades que tem rolado no Heavy Paint. Na minha época, ele era um aplicativo pago. Eu comprei o Heavy Paint, eu não vou lembrar exatamente qual a versão, mas eu tinha a versão paga dele no meu celular. Depois de um tempo, acho que foi criado o Web Paint, que era uma versão de browser do Heavy Paint. E aí eu acho que esse era um programa por assinatura, mas eu acho que isso não foi pra frente, porque agora a gente tem tudo consolidado em heavypaint.com, que é o site que você acessa o aplicativo. Eu não encontrei nenhuma informação se a gente precisa comprar essa versão de web do aplicativo, para ser sincero, tá? Eu sei que eu tenho o meu e-mail associado com alguma conta aqui nesse site, então é meio uma bagunça, eu não sei o que aconteceu, eu tô aqui para descobrir junto com vocês. Então esse não é um vídeo exatamente de review, ele é um vídeo de primeiras impressões e eu vou fazer uma pintura completa aqui com vocês. Como sempre, nós vamos utilizar aqui as fotos do Earthsworld, que é basicamente o fotógrafo que eu sempre recorro para quando eu preciso de alguma referência de zona de conforto, onde eu quero só pegar uma referência de algum personagem muito interessante para fazer algum estudinho, alguma pintura. E eu escolhi essa fotografia aqui, que eu achei muito maneira, eu acho que dá uma pintura bem legal também. Mas antes de fazer a pintura, vamos dar uma olhadinha aqui no site do Heavy Paint. Basicamente, você clica aqui em Web App, ou clica no Heavy Paint, e ele vai abrir para você o Heavy Paint 3. E é um programa muito simples, ele tem essa interface extremamente limpa aqui, que você consegue customizar bastante, pelo que eu me lembro. Dá para deixar ela ainda mais minimalista, só que o resultado dessas pinturas, galera, eles são muito legais. Aqui no site mesmo dá para ver já alguns resultados, vou pedir pro editor colocar alguns desses resultados de pinturas de artistas muito legais que usaram esse programa aqui. E tem também o próprio Instagram do aplicativo, onde ele posta várias pinturas que foram feitas usando o Heavy Paint, né? Mas enfim, vocês estão vendo aí alguns exemplos muito legais passando na tela. Mas vamos descobrir esse aplicativo agora. Vamos finalmente aqui dar uma fuçada no Heavy Paint. Então eu não sei se essa aqui é a interface que você vai ver, porque eu lembro de ter mexido um pouco na interface, mas eu vou redescobrir o programa. A última pintura que eu fiz nesse programa deve fazer já uns 3 anos, então eu não lembro muito, de verdade, assim, como que ele funciona. Por isso que esse é um vídeo redescobrindo o Heavy Paint. Bom, aqui a gente consegue clicar e arrastar o nosso Color Slider, né? Aqui a gente consegue já alterar as nossas cores. É bem intuitivo. A gente tem aqui o nosso arquivo, né? O file. A gente consegue clicar em novo, resize provavelmente no nosso projeto inteiro, salvar imagem, salvar para a galeria, importar projeto, exportar, autosave, exportar as layers separadamente. Temos a função de time-lapse, e se eu não me engano você já consegue até exportar o MP4 do seu time-lapse, o que é muito legal. E a gente tem uma galeria de imagens que você salvou também. Se a gente clicar aqui em galeria, provavelmente aparece as imagens que a gente salvou, né? Eu não tenho nenhuma imagem salva ainda nessa versão. Se eu clicar nessa bolinha, ele fecha. Se eu clicar nesse menu sanduíche, ele vai abrir várias configurações.
E aqui a gente pode customizar a nossa interface. Aqui a gente consegue minimizar e aumentar os nossos sliderzinhos de cor. Aqui na esquerda a gente tem alguns sliderzinhos. Esse aqui é o slider de ruído, que você pode trazer mais cores na sua pincelada. Ou menos cores, ou deixar a cor flat. Eu gosto sempre de deixar um pouco desse ruído, que eu acho que fica bonito nas pinceladas. Aqui na esquerda, o que é esse slider? Eu acho que é o tamanho do pincel. Então eu consigo usar o pincel bem pequeno e consigo usar o pincel bem grande. E uma coisa que é legal é que esse é um aplicativo que está no browser, mas você consegue usar pincéis muito grandes e eu não tenho sensação nenhuma de lag. Ele é bem em tempo real mesmo, tá? Se eu arrastar para o lado direito, acho que não muda nada. É só para cima e para baixo mesmo. Beleza. Muito legal. Aqui provavelmente é para voltar, né? Esse aqui é para avançar. Isso aqui é para transformar provavelmente a minha layer. Então, a minha pintura que eu consigo mudar a escala dela, eu consigo mover para a direita, para cima e para baixo, para a esquerda aqui também. Eu consigo aumentar e diminuir essa layer. É um transform, né, da layer. Então, esse ícone aqui é para transformar a layer. E aqui eu consigo ver todas as minhas layers, inclusive o meu plano de fundo aqui. Eu cliquei no plano de fundo, eu acho que ele preencheu com a cor que eu tenho já selecionada. Deixa eu trocar a cor para a gente testar. E é isso mesmo, se eu clico em BG, ele já aplica a cor que eu tenho selecionada aqui. Consigo criar várias layers e eu consigo fechar essa aba. Bem intuitivo. Beleza. Aqui em cima, se eu clicar, eu abro e fecho o meu slider de cor. Na engrenagem, eu consigo, acho que, alterar o meu pincel, se eu não me engano. Essas aqui são as configurações de pincel. Aqui eu acho que eu consigo criar novas ferramentas. Certo. Eu posso pinar e depois eu posso tirar, fechar. Aqui eu abro o meu pincel, borracha, smudge. Então com a minha borracha eu consigo apagar só a minha layer selecionada. Minha smudge tool eu consigo borrar. Beleza. E isso aqui é um blend mode. É diferente da smudge tool. Eu preciso dar uma verificada para entender o que é esse blend mode e o que ele difere da smudge tool, né? Acho que a smudge tool ela aproveita as cores que estão para gerar um ruído e misturar as cores que já estão na minha layer. E esse blend mode eu não entendi direito o que ele faz. Eu acho que ele vai misturar a cor que eu selecionei com uma outra cor, mas eu não sei qual que é essa outra cor. Enfim, gera uns artefatos, umas coisas meio loucas assim. É legal para experimentar, né? Esse é um programa bem experimental, pessoal. Dá para gerar uns efeitos que eu nunca vi em outro programa. Isso é muito maneiro. E aqui na direita a gente consegue trocar o nosso pincel. Só que ele tá só o texto, né? Isso é uma coisa meio estranha. Tipo, não tem um ícone pro pincel, pra ferramenta que eu tô selecionando. Ele só tem o texto, né? Girando a bolinha do mouse eu consigo dar zoom e tirar zoom. Clicando a bolinha do mouse e arrastando eu também consigo dar zoom. Com o botão direito eu consigo arrastar o meu canvas. Eu clico e arrasto o canvas. Então se eu tiver no zoom eu consigo com o botão direito ir pro lado e pro outro. E com o esquerdo, obviamente, eu vou usar o pincel, né? Vamos dar uma fuçada aqui na personalização do programa. Aqui no primeiro botão eu consigo aumentar e diminuir o tamanho da interface, o que é muito bom. Color Mode, eu posso trocar de RGB para Lab Slider, HSB ou a caixa de cores, Color Box. Eu gosto muito do Lab Slider, que legal que isso está incluso no programa aqui. UI Mode, o modo da interface eu posso deixar ela compacta, então todos os menus foram para a mesma aba aqui. Ele trocou aqui a lista, mas ele não colocou ícones ainda. Beleza. Eu consigo colocar os meus sliders ou tirar os sliders da interface compacta. Eu vou deixar os sliders habilitados aqui. Posso colocar aqui a interface para quem é canhoto. Diminuir o tamanho dos sliders. Tilt Control eu acho que é para quem não tem rotação na caneta, então você pode modificar a inclinação da sua caneta caso você não tenha esse controle da própria caneta. Size Display, ele mostra o tamanho do pincel. Eu acho que eu não vou usar isso aqui não, eu vou deixar desse jeito. Modo Full Screen, a gente pode resetar a interface. Atalhos, o que é muito bom, eu consigo trocar os atalhos aqui. Tool Shapes, ele modifica o shape da minha ferramenta aqui. Swatches, Gestures, eu acho que isso aqui é para quem tem tela sensível ao toque, para fazer gestual. Eu não uso, não tenho isso. Um botãozinho de ajuda, dá para ver as versões aqui. Então a gente pode ter acesso à versão 4 beta, ou a versão anterior, que é 3.2. Eu não sei qual é essa versão exatamente.
Aqui é sobre a conta e logout para você sair da sua conta. Eu acho que você não precisa de conta para usar esse programa, tá? Mas como eu já tinha conta, eu acabei fazendo o login aqui antes da gente começar a gravar. Bom, super simples, bem intuitivo, acho que não tem muito segredo. O maior segredo desse programa provavelmente é a gente descobrir os pincéis e as ferramentas diferentes, porque ela tem umas ferramentas muito interessantes aqui. Por exemplo, essa ferramenta de pintura com laço é bem legal. Ó, tem umas ferramentas muito diferentes, ó, que legal esse aqui. Essa ferramenta aqui, ela é muito louca, acho que eu nunca vi isso em outro programa, dá pra fazer umas coisas muito experimentais, muito legais. Se eu clicar e arrastar nesse slider aqui de cor, eu escureço ou clareio a minha cor. Ele não tá reconhecendo a minha caneta, a inclinação da minha caneta, não sei o porquê exatamente. Ah, pronto. Eu tinha desligado aqui o Windows Ink da minha tablet, então ele não estava reconhecendo a inclinação da caneta e nem a pressão. Agora eu liguei, já está bem mais interessante o reconhecimento aqui das pinceladas e tal. Olha que legal, ele cria umas cores muito lindas. Para ter um pouco mais de precisão, eu vou precisar diminuir esse sliderzinho aqui. Mas olha que interessante, muito maneiro, né? Eu adorei esse pincel. Esses pincéis de óleo são muito legais. Eu acho que eu vou acabar pintando só com eles por enquanto. Até eu me acostumar e ir conhecendo os outros pincéis aos poucos. Layers, eu vou deixar as minhas layers habilitadas aqui do lado. Botão direito, eu consigo... Nossa, que legal, tem várias coisas diferentes, ó. Aqui eu consigo saturar a minha layer direto com o botão direito, em cima da layer. Eu consigo já alterar, diminuir a saturação, diminuir o brilho, aumentar o brilho, mas assim que eu solto, ó, ele volta aqui para os 50% e já aplicou. Vou ter que tomar um pouco de cuidado para não clicar sem querer. Na opacidade ele permanece, ó. Se eu deixo 70%, ele vai manter em 70%. Ok. Eu consigo limpar a layer. Tem Blend Modes também. Então eu consigo trocar ela para Multiply, Screen, Overlay, Darken, Lighting, Color Dodge, Color Burn. É bem aqueles Blend Modes padrões mesmo, né? Que existem em outros programas tipo Photoshop e tal. Clip Down, dá para dar um Lock Alpha. Deixa eu testar esse Isolate Mode. Então se eu tiver só essa layer, Isolate Mode, ele tira todas as layers e deixa só essa. Esse Clip Down aqui, ele é o Clipping Mask do Photoshop ou de outros programas que têm a mesma função, né? Basicamente ele vai usar a layer de baixo como uma base e a layer que está clipada, entre aspas, né, no Clipping Mask, ele vai pintar só os pixels que foram preenchidos na layer de baixo. Não sei se fica confuso, mas é o Clipping Mask, tá? Para quem está acostumado com o programa de pintura. Acredito que não tem grupo, não existe grupo nesse programa, não dá para agrupar layers, mas dá para fazer o Clipping Mask, o que já é muito bom. Grupos seriam muito interessantes também para a gente poder organizar melhor as nossas layers, mas eu acredito que esse é um programa que você vai usar poucas layers mesmo, tá? De curiosidade, deixa eu tentar salvar a imagem para ver como ele salva. Ele salva um PNG. Eu acho que não dá para você salvar um formato de edição tipo um PSD ou qualquer outro parecido que você consiga abrir em outros programas. Deixa eu tentar exportar o projeto. Eu exporto o projeto em HP3, que é Heavy Paint 3. É a extensão proprietária do programa, né? Export Layers. Se eu salvar as layers, ele vai salvar vários PNGs dentro de um ponto zip, só que ele não vai respeitar o Clipping Mask pelo que eu vi aqui, tá? Mas já é alguma coisa pra gente conseguir levar isso de uma forma mais fácil para outros programas, né? Não seria o ideal, mas quebra um galho, vai. Acredito que esse não é um programa que você vai conseguir usar ali dentro de uma equipe que só usa Photoshop e tal, como eu já tive a experiência de trabalhar. Mas para experimentação e para você testar um estilo de pintura diferente, parece ser muito legal, muito fluido. Enfim, Clear Layer. Aqui no BG eu posso colocar já uma cor mais neutra. Ó, tá 3000 por 4000. Vamos testar pintar nesse tamanho aqui. Bom, configurei aqui os meus atalhos e eu não consegui configurar o meu atalho para a ferramenta de borrar, minha Smudge Tool. Coloquei outras teclas, não funcionou, não sei porquê. O atalho de borracha eu preciso ficar segurando para ele funcionar, mas tudo bem, acho que dá para pintar dessa forma. Para eu trocar para Smudge eu vou ter que clicar nesse ícone e clicar em Smudge. Então agora sim, vamos começar a nossa pintura e aí eu conto para vocês depois o que eu achei deste programa. Vamos lá! Tem um atalho que é muito legal aqui, que é o ponto. Que se eu seguro ele, eu consigo mover a minha layer sem abrir menu, sem precisar usar outros atalhos. É um atalho muito maneiro. Se eu não me engano, a barra para a direita, ela aumenta e diminui
a minha layer também, sem precisar ficar perguntando nada, sem abrir função nenhuma, simplesmente funciona, o que é muito legal. Beleza, vamos ficar testando outros pincéis aqui. Será que eu não conseguiria fazer uma lista de favoritos? Isso seria maravilhoso, né? Reiki, beleza, hard round. Eu quero usar todos de óleo, cara. Gostei muito desses de óleo. Aí esse de carvão, ele é legal de usar menorzinho, assim, pra demarcar algumas áreas. Até o momento, nenhum lag. Tô usando pincéis pequenos, né, mas ele não me parece tá travando de nenhuma forma o meu computador. Eu acho que eu vou manter a ideia de umas poucas layers, sabe? Umas 2 ou no máximo 3 layers. Vou tentar fazer isso do jeito mais simples possível. A sensação de usar esse oil flat wet é muito maneira, cara. Shift pra cima, eu movo a layer pra cima, tá? Cara, é muito divertido isso, na moral. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo, mas é bem divertido. Olha que maneiro esse efeito. Cara, que loucura. Muito maneiro isso. Olha, eu não sei se tá legal pra vocês assistirem isso, mas eu garanto pra vocês que tá muito divertido pintar, velho. Eu acho que essa falta de precisão gera uns resultados que são bem interessantes, sabe? Então, não é sobre controle isso aqui, né? É sobre você se divertir mesmo, sobre você experimentar e deixar a sua expectativa um pouco de lado, sabe? Ok, vamos pintar agora com o oil flat, ou esse wet também, que é super legal, mas eu vou diminuir o jitter. Controle suas expectativas, tá? Se você for usar esse programa aqui, porque pode ser que ele te frustre muito, porque você vai tentar ter o controle da pintura e ele simplesmente não te dá muito controle, sabe? Especialmente se você estiver começando nesse programa igual é a minha situação nesse momento, né? Tipo, eu não sei nada, não lembro de nada, mas tá muito gostoso, cara, de verdade, assim. Pintura me relembra um pouco o porquê que a gente pinta, assim, sabe? Tipo, cara, é muito divertido, é como se eu estivesse sendo uma criança experimentando giz de cera pela primeira vez, tá ligado? Essa é a minha sensação nesse momento. Legal esse pincel, se você faz muito rápido, ele fica bem marcado, assim, né? Tipo, trabalha com uma certa transparência, que é um ruído ao mesmo tempo, né? Cara, esse é legal, mas eu não gosto muito desse controle, dessa variação de tamanho do pincel. Deixa eu tentar tirar isso. Size Pressure. Aí, é isso. Tentar pintar sem a variação de tamanho, que me incomoda um pouco, ficar variando muito, muito, muito o tamanho do pincel. Nossa, infelizmente ele fica resetando o meu jitter. Por que ele reseta o jitter? Isso é estranho, eu troco de pincel e ele reseta o jitter. Isso não é legal, não. Eu gostaria dele guardar. Eu queria que ele lembrasse, né, as configurações que eu coloquei no pincel. Por que eu não consigo selecionar o meu jitter padrão? Isso seria importante, né? Se todos os pincéis têm o mesmo jitter, como que eu não consigo editar o jitter padrão? Ó, aparentemente, eu fiz uns testes aqui, e se eu tiver com esses sliders ligado, o jitter ele fica resetando toda hora. Mas se eu tiver com o slider desligado, ele vai salvar o jitter que eu selecionei aqui, ó. Agora o jitter fica em 10 e ele tá travado em 10. Então eu recomendo que você use sem os sliders habilitados aqui nas configurações. Então acho que fica melhor dessa forma. Adorei esse Fun Charcoal para fazer a barba dele, bem legal o ruído que gera e tal. E lembrando que dá para configurar um monte de coisas nesses pincéis. Eu não tô fazendo porque eu não sei, galera. É a primeira vez que eu tô usando em muitos anos, né? Então acaba que, obviamente, eu não vou ter aquela malemolência no programa, né? Tem um Blur Noise aqui que é bem legal. Ó, gera uns efeitos, uns ruídos que eu nunca conseguiria fazer em outros programas. Acho que essa aqui é a graça, né? E uma coisa interessante também que eu percebi durante essa pintura é que eu posso fechar o programa só e simplesmente ele salva. Já tá tudo salvo, eu não preciso ficar preocupado nem nada disso. A não ser que corrompa, né, o programa e sei lá o que pode acontecer, mas aparentemente é muito seguro, né? Você usar esse programa e fechar ele e só voltar. Aparentemente, né? Por sua conta em risco, não me cite nisso. Se o seu programa der pau aí, eu não me responsabilizo. Cara, é muito legal, o resultado vai surgindo e eu não tinha me ligado ainda, mas tem uns efeitos muito massa, né? Quando você começa a reparar, tipo, na pintura mais
como um todo, assim, fica super legal esse efeito. Acho que vocês devem ter percebido que eu fiquei empolgado, né? Eu com certeza vou tentar utilizar esse programa em algumas lives pra gente pintar junto e tal. Então, se vocês não acompanham ainda, as nossas lives abertas são de terça-feira, às 9 horas da manhã, mais ou menos. E as lives para os membros são de quinta-feira, às 9 horas da manhã também. E aí as lives de feedback, eu não vou fazer nesse programa, mas com certeza as lives abertas, a gente pode voltar e pintar um pouquinho mais nesse programa aqui, que eu tô adorando a experiência. Não é uma questão, tipo, eu não consigo visualizar muito o uso profissional, a gente vai falar um pouco mais disso no final desse vídeo. Mas tudo bem, não tem nenhum problema, né? Eu acho que nem é o intuito desse programa aqui. Então eu tô levando em consideração realmente a diversão e os efeitos diferentes que ele consegue proporcionar para as pinturas, né? E eu fico pensando que se eu tiver mais familiarizado com o programa, se eu entender melhor a capacidade dele mesmo, né? Tipo, eu imagino que dá para fazer umas pinturas muito legais. E lembrando, né? Ele é um programa que tá disponível no celular também. Vamos fazer o óculos dele? Vou criar uma layer nova. E eu vou fazer o óculos dele numa layer diferente, porque óculos é sempre difícil de acertar quando você tá pintando em uma layer só. Aí tem um pincel de linha, ó. Mais fácil de fazer. Agora eu quero trazer alguns highlights pro rosto dele e a gente tá quase fechando. Quase finalizando. Vou trabalhar com a borracha também, para criar uns degradês. E aí a gente consegue uns highlights com os shapes mais interessantes. As formas ficam diferentes, né, do que só um retângulo. Eu que adoro uma pintura mais sujinha, assim, sabe? Com mais textura e tal. Esse programa é meio feito pra mim, né? Uma última coisa que eu queria fazer era só colocar algumas texturas nesse fundo pra não ficar só um fundo flat, né? Completamente liso. Então eu vou usar o próprio pincel de óleo e vou criar umas leves variações de valor. Não precisa ser muito, não. É só pra gerar esse ruído e ficar condizente com o que a gente tava fazendo até agora, né? Pra gerar essas texturas interessantes e tal. Beleza. Um adendo aí ao vídeo, cara. Quando eu fui exportar aqui o arquivo final, o meu timelapse, ele deu uma bugada forte, assim. Ele começa já na metade da pintura e ele simplesmente não vai pra pintura nem final ainda. Eu não sei o que aconteceu, pra ser sincero, mas ele salvou só 7 segundos de vídeo. Eu não sei se é porque eu atualizei a página e ele perdeu a gravação e tal. Então tome cuidado aí com o seu timelapse, não fique com todas as suas expectativas, especialmente se você estiver fazendo um vídeo para o YouTube, não fique com todas as suas expectativas em um timelapse gravado por este programa. Infelizmente ele não funcionou direito. Se eu salvar o vídeo aqui, ele vai exportar o MP4, mas é o mesmo MP4 que estava ali bugado, e infelizmente ele não vai para a versão final da minha pintura. E mesmo se eu atualizar aqui, dando Ctrl F5, e mesmo se eu fechar aqui e abrir de novo, ele vai abrir a minha pintura do jeitinho que eu tinha feito, que eu tinha deixado, mas na hora de exportar o timelapse é a mesma coisa, é o mesmo problema. Não sei o que aconteceu, não sei se é porque eu mudei a interface no meio da pintura, não dá pra saber, mas ele não se comportou como ele deveria se comportar. Infelizmente, porque eu gostei de ter feito essa pintura, eu me diverti bastante, eu gostaria muito de ter o registro disso em timelapse, mas felizmente eu gravei aqui o vídeo completo aqui pra vocês assistirem, então não estranhem se o timelapse que a gente ia usar aqui na edição ficar com zoom e tal, porque a gente teve que usar a gravação direto da nossa tela ao invés do timelapse, beleza? Como sempre, eu não tento fazer uma cópia fiel, especialmente com um programa tão experimental quanto esse. Eu quis brincar um pouco aqui com os pincéis, descobrir um pouco do que esse programa é capaz, e eu me surpreendi positivamente, assim. Eu tinha uma lembrança de que esse programa ele era muito interessante, mas obviamente a vida foi passando, teve muitas atualizações que eu não fiquei sabendo, não consegui acompanhar, e eu vejo que o programa ele tá num estágio onde tem funções muito potentes, muito diferentes de outros programas, e é nisso que ele brilha, nessas diferenças mais experimentais que a gente consegue fazer, especialmente com texturas e esses pincéis meio malucos assim. Mas tem muitos probleminhas também, não de performance, mas de, por exemplo, quando tá num tipo de menu específico, ele não funciona algumas ferramentas, tem algumas coisas que são um pouco estranhas, mas é de se esperar porque esse é um programa feito por uma pessoa só, eu acho, que é aquele artista que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então é super aceitável, de novo, ele não é um programa que eu usaria na produção de algo, assim, eu não confiaria necessariamente um projeto grande para esse programa,
mas se precisasse de alguma arte com mais experimentação, talvez eu desse uma chance, porque ele exporta as layers e eu conseguiria levar essas layers para outro programa para finalizar a pintura em outro programa. Então isso é super interessante também. Apesar de eu falar que eu não utilizaria esse programa para um projeto grande, eu não me lembro a última vez que eu me diverti tanto com pintura digital, para ser muito sincero. Essa imprevisibilidade dos pincéis é algo que me agrada muito, especialmente por causa dessas texturas malucas, desses ruídos, dessas mudanças de cor. Então, se você é um tipo de artista que gosta de abraçar esse tipo de função, eu acho que esse programa vale muito você testar, porque, de novo, ele provavelmente é gratuito. Eu não tive nenhuma limitação na hora de utilizar esse programa, eu já tinha comprado umas versões anteriores, mas pelo que eu entendi, essa é uma versão gratuita. Mas dá uma pesquisada por conta própria para ver quais são as limitações, se você precisa pagar alguma coisa, porque mudou muito ao longo dos anos. Hoje eu só abri o programa e consegui utilizar ele de forma normal. E mesmo que ele seja pago, talvez na versão de Android e de iOS ele é pago, eu acho que ainda vale bastante a pena você comprar, porque ele é um aplicativo muito legal para você ter ali na sua biblioteca de aplicativos e usar de vez em quando para brincar. E assim, galera, esse aqui novamente não é um review, né, um vídeo de review onde eu vou falar as capacidades reais desse programa, porque eu não me sinto apto para fazer isso agora, né? Eu tive esse primeiro contato que eu quis compartilhar aqui com vocês, já que vocês gostaram tanto dos outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato. Então, se você tiver sugestão de outros programas que você gostaria de me ver testando aqui e tal, fazendo uma pintura, falando o que eu acho, prós e contras, enfim, deixa nos comentários, por favor, porque esse vídeo aqui só existe graças à indicação que vocês deram nos comentários do meu último vídeo. Se você ainda não conhece a nossa área de membros, eu convido vocês a conhecerem. Lá temos muitas aulas de pintura digital, pintura tradicional, aulas de desenho. Tem uma comunidade maravilhosa que você pode ter acesso. Tem 3 anos de conteúdo guardado, disponível para você poder assistir aí, maratonar os nossos vídeos, que tem muita coisa. Tudo pelo mesmo preço, você vai ter acesso a tudo que está disponível na nossa área de membros. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, entra no site alaprimes.com.br, que lá você consegue ver certinho todos os descontos que você vai ter acesso, todos os conteúdos exclusivos, enfim, dá uma olhada lá. Queria agradecer imensamente a todos os membros que patrocinaram esse canal, então um beijo para todos os membros, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima, um abraço e tchau, tchau!